Olá, muito boa tarde, pessoal. Como vão vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast do quadro. O Bruno já está aqui, ó, nesse podcast, né? Nós estamos aí fazendo o aquecimento para quem quer entrar na universidade pública, né? A gente vai ter uma série aqui de conversas ao longo dessa semana, na próxima semana também, todos os dias nesse mesmo horário, este mesmo canal, né? E a gente vai discutir sobre vários assuntos que são relevantes para você, aluno e aluna, que quer entrar numa universidade pública, tá? E eu estou aqui hoje como apresentadora desse podcast, a Kelly, que estava aqui com a gente ontem, não está aqui hoje, ela está doentinha, mas o professor Bruno, que está aqui, né, mais um dia, vai trazer aí para a gente, né, muita informação relevante. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. Obrigado. Boa tarde. Agora recuperado do Covid, né? Tô liberado do Covid. Mas que bom que você está aqui, né? É bom ter o seu retorno aqui com a gente. A gente estava sentindo saudade já de você. Já estava sentindo. Obrigado. Bruno, então hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que causa aí dor de cabeça na vida de muitos alunos, que é a procrastinação. Então, o tema de hoje é como vencer a procrastinação e passar na universidade pública. Não é um assunto fácil. A gente é treinado a vida inteira para procrastinar, né? A vida inteira a gente é treinado para deixar as coisas para a última hora, para fazer no limite. É até uma característica do ser humano, né? Acho que o ser humano, nos primórdios, não imagino que ele se programava assim, tal dia eu vou sair para buscar comida. Ele via que estava chegando a fome e saía para buscar comida, né? A procrastinação, no final das contas, é a gente seguindo a lei do menor esforço. Quando a pessoa... Acho que todo mundo, né? Todo mundo está sujeito a isso. Algumas pessoas conseguem ativamente vencer esse problema, mas é a gente seguindo a lei do menor esforço. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele gosta de trabalhar só quando é para garantir que depois ele vai ter que trabalhar menos. Mas talvez essa busca incessante pelo conforto, pelo crescimento, pelo bem-estar é que faça o nosso cérebro trabalhar, né? O que é procrastinação? Porque essa palavra é comum, né, entre eles. Quando eles estão aí nos estudos, né, caminhando nessa preparação para o vestibular, né, a procrastinação é algo que eles conhecem bem, né? Conhecem, mas assim... sabem que existe, eles passam por ela, mas eles não sabem vencer esse obstáculo, né? E é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje também com eles. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é a procrastinação nos estudos. Nos estudos. Pensando nesse aluno que está se preparando para o vestibular. Tá. Geralmente, quando eu vou falar sobre algum tema assim, eu gosto de pegar uma definição no dicionário, né, para ser a linha mestra da conversa. Mas nesse caso eu não peguei, não. Até se você tiver um celular aí para pegar a definição, dá uma olhada na definição do dicionário, que a gente fala sobre ela. Mas enquanto você olha e pega essa definição, a gente precisa ter um conhecimento já público, né, do que é procrastinação, e procrastinar é deixar para depois, né? Eu já tenho aqui a definição. Já tem a definição. Qual Já que tem. É a definição? Ó, procrastinar é um verbo transitivo direto. Transitivo direto. Que significa transferir para o outro dia ou deixar para depois. É adiar, delongar, postergar ou protrair. Isso, então é deixar para depois, deixar para o né? outro dia, deixar para depois. Deixar para depois, exatamente. Né? Procrastinar é deixar para depois, né? E a gente faz isso muito. Agora, o que é essa procrastinação nos estudos? É quando a gente deixa para depois nos estudos. Então, eu tenho que estudar de manhã e eu arrumo algum motivo que justifique eu estudar depois. Falar, não vou estudar de manhã, vou estudar de tarde. Por quê? Porque eu quero, porque eu não estou com vontade, eu não estou me sentindo motivado, eu estou desanimado, né? A gente começa a encontrar justificativas para deixar para depois. Então, procrastinar nos estudos é isso, é deixar os estudos para depois. Acontece que... Quando que isso começa? Isso começa quando a gente começa a tomar decisão das coisas. E é mais ou menos ali pelo 6º ano, quando a gente sai do Fundamental 1, onde a gente basicamente obedece o que alguém nos diz para fazer. O nosso poder de escolha ele é muito limitado, né, nessa fase da vida.
E talvez faça até um pouco de sentido, né? Eu vejo, de vez em quando, eu tô olhando lá de cima do prédio, os meninos brincando. E às vezes eu confundo a brincadeira deles com tentativas de suicídio. Porque eles vão correndo loucamente, trombando, até cair na frente da piscina que é mais funda. Né? Eu falo, gente, ele vai cair. Aí vem alguém que tá cuidando das crianças e pega a criança. Eles vão jogar bola, eles saem correndo loucamente na poça de água e tropeça para cair na quadra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque no início da vida a gente tenta se matar várias vezes, né? A pediatra um dia desse me falou que a gente tem que cuidar de uma criança como se ela fosse se matar até os 8 anos de idade. Então, é mais ou menos aí que a pessoa sai do ensino fundamental 1 e vai para o fundamental 2. Aí quando a pessoa entra no fundamental 2, ela começa a fazer prova. Né? A provinha de matemática, a provinha de ciências, ela começa a ter as provinhas. E a partir desse momento, tudo começa a girar em torno da bendita prova. Então, o professor, estuda isso aqui porque vai cair na prova. Eu estou explicando isso porque vai cair na prova. Professor, para que isso serve? E aí o professor, naquela ânsia de dar alguma resposta para os alunos, fala, porque isso vai cair na prova, né? Como se tudo que a gente aprendesse tivesse que ter uma aplicação imediata, assim. Mas isso é outro assunto, para outro podcast. E a família também fica toda em torno da prova. Como é que você foi na prova? Que dia que você tem prova? Já estudou para a prova? Vai estudar porque amanhã você tem prova. Então a gente aprende que a prova é um evento muito importante na vida estudantil. A procrastinação começa muito antes, quando a gente começa a aprender a arrumar a cama. E aí você tem 3 opções. Você vai arrumar a cama assim que você acorda, entre o tempo que você se banha e vai tomar o café da manhã e imediatamente antes de sair. É muito comum a gente arrumar a cama só imediatamente antes de sair, né? Porque a mãe chama, né? Porque a mãe chama e manda. Então a gente tá treinando ali para ser pela última hora, para fazer na última hora. Mas vamos lá. Aí nos estudos, tudo gira em torno da prova. Acontece que a prova ela não acontece todo dia. Né? Acontece que as provas não acontecem todos os dias. Teve um colégio que eu trabalhei uma vez que tinha prova todo final de semana. Era para obrigar os alunos a estudar toda semana. Não funcionava muito. Né? Não era por isso que os alunos ficavam mais inteligentes. Na verdade, o que faz ficar inteligente é estudar todo dia, pelo menos um pouquinho. Mas como a prova acontece de 3 em 3, 4 em 4 semanas, a gente aprende durante a escola, naquelas 4 semanas anteriores à prova, só brincar. Se divertir, interagir com as pessoas, porque é o mais legal, é o que nós gostamos de fazer. E quando vai chegando na véspera da prova, a gente começa a se preocupar com a prova. Poxa, tá chegando na véspera, deixei pra última hora, tá vindo aquela adrenalina. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai funcionar e tal? Será que vai dar? E a gente já começa... Então, e a adrenalina é um sentimento bom. É um sentimento que a gente gosta, né? Tanto é que as pessoas pagam pra pular de paraquedas só pra sentir medo, né? Então, não tem muita explicação pra isso. Pagam pra pular de bungee jump só pra sentir medo. A gente faz várias coisas só pra sentir medo. Porque a adrenalina é um negócio legal. E depois ela gera uma sensação de relaxamento, né? Isso, vem uma sensação de relaxamento. Só que no caso dos estudos, essa adrenalina, ela sobe na véspera da prova, que a gente começa a estudar, e a gente fica aquele período todo tenso, oscila momentos de vai dar, não vai dar, e nessa oscilação a gente começa a diminuir as expectativas. Se antes eu queria tirar um 10 para agradar a minha família, eu vou começar a aceitar um 7, um 6, um 8... E quando faz a prova, depois de ter estudado da véspera, a gente estuda, consegue tirar a nota na prova, dorme, não lembra de mais nada. Mas vem já um relaxamento. Ufa, me livrei da prova. É uma sensação boa de leveza. Então você tem algumas semanas de sensação boa de se divertir, alguns dias, um dia talvez, de adrenalina por causa da pressão da prova, que é um sentimento bacana, que é um sentimento que vicia também. É uma sensação que vicia. Aí você tem um relaxamento pós-prova, que também é viciante. E quando sai a nota, que você vê que tirou um 7, você fala assim, valeu a pena. Eu não me matei de estudar durante as 4 semanas, curti adoidado, resolvi a minha vida ali rapidamente e tá tudo certo. Vamos para a próxima. E a pessoa entra naquele ciclo de novo. Então, no 6º ano, ela começa a treinar para... eu só preciso me esforçar na véspera da prova.
E vai levando isso pro resto da vida, entendeu? Aí quando chega no mercado de trabalho acontece a mesma coisa. Aliás, antes tem a faculdade, acontece a mesma coisa. No mercado de trabalho acontece a mesma coisa. Só que esse contexto da procrastinação, ele funciona muito bem quando a gente tá nos estudos. A procrastinação nos estudos, ela funciona muito bem quando o volume de conteúdo é limitado. Quando chega no vestibular, a brincadeira é diferente. E tem outros efeitos colaterais que eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Limitado, você tá falando o aluno ali do primeiro ano, que tem só o conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, que tem o do segundo ano. Não, menos ainda. Lá no ensino fundamental ainda. Não, tanto faz o ensino fundamental no médio, mas é porque o conteúdo de uma prova. Entendi. É o conteúdo de algumas semanas de estudo, entendeu? Não é o conteúdo do ano inteiro. Isso também faz muita diferença no vestibular, né? Enquanto você está no ensino médio, ensino fundamental, você tem provas ali que o conteúdo é de um bimestre, um trimestre no máximo, né? E no vestibular você tem o conteúdo que é do ensino médio inteiro. Isso, é. É verdade. E um pedaço fundamental. E Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da parte, né, da procrastinação, o que é procrastinar no estudo, né? Mas tem um outro lado da moeda, né? Que são pessoas que tem os que deixam para depois e acabam não estudando, e tem também as pessoas que elas se culpam quando elas não estão estudando, né? E aí vem aquela sensação de peso que a procrastinação traz. Porque tem gente que procrastina, igual você falou, que já entra nesse ciclo, tá acostumada a fazer na última hora e tudo bem. Mas a procrastinação, inclusive eu até abri aqui de novo, porque no Wikipedia tem uma definição aqui para procrastinação que depois continua dizendo assim, ó, para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros. Isso. Né? Então, tem esse aluno, né, esse estudante, que ele fica se martirizando, né? Ele procrastina, aí vem toda essa sensação de culpa, né, de vergonha. Ele fica ali se martirizando por estar perdendo tempo nos estudos. E aí tem a pergunta aqui, o que não é, então, procrastinar? O que é um comportamento diferente do comportamento de procrastinar? Porque o papel, a função dessa live hoje é mostrar para esse aluno quais caminhos ele vai seguir para ele sair da procrastinação. Então, você já contou o que é procrastinar, que é deixar para ficar estudando na última hora, perto da prova, que é algo que ele aprendeu ao longo da vida toda, né? Só que agora ele tem que mudar esse comportamento. Então, já para ele entender o que é um comportamento não procrastinar, o que é não procrastinar? Não procrastinar. Exatamente. Comportamentos, vou mudar um pouquinho a pergunta do jeito que ela está aqui. Fala para eles quais são comportamentos que os alunos que não procrastinam apresentam ao longo do ano. Tá, entendi. O que é não procrastinar e quais são os comportamentos que um aluno que não procrastina apresenta? Voltando só um pouquinho na procrastinação. Procrastinação é deixar para depois. Né? Então, você separou um horário para executar uma tarefa e você, por algum motivo, não executou naquele horário. Pode ser um motivo justo, né? Que, sei lá, caiu uma pedra na sua cabeça, você desmaiou e não consegue fazer. Aí não tem como, né? Foi um acidente, uma fatalidade. Tá fora, né? É uma fatalidade. Agora... o cachorro da minha vizinha passou mal e a minha vizinha não quis levar no veterinário e pediu para eu levar, eu fui ajudar a levar e acabou que a vizinha foi comigo porque a gente gosta muito uma da outra e ficamos conversando. Foi um acidente, um cachorro? Foi, mas a sua decisão de deixar de estudar para levar o cachorro da vizinha no veterinário é uma decisão de procrastinar, né? É muito melhor na cabeça da pessoa não estudar e fazer qualquer outra coisa. Então tem a fatalidade, tem coisa que não é fatalidade. A maioria das situações não é fatalidade. Tem muito aluno, né? Não sei se é por conta da faixa etária, mas com certeza a grande maioria aí ainda está morando na casa dos pais que realmente usa, né? Porque minha mãe pediu para fazer isso, porque meu pai pediu para fazer aquilo, porque minha tia, minha avó, né? É isso que você está falando. Isso é dar uma desculpa, né? Mas isso não é exclusivo de quem está no vestibular, não.
quem está estudando para o vestibular. A gente está falando do Todo mundo vestibular faz hoje isso. porque a gente está no contexto aqui, conversando com pessoas que querem fazer vestibular. Porque assim, o pessoal que está estudando para o vestibular, a gente não é contra, a gente é a favor de vocês, entendeu? A gente só está repetindo situações que acontecem, mas assim, não se enganem que isso é só com vocês, isso acontece com todo mundo. Todo mundo é cheio de arrumar desculpa para não fazer as coisas. Independente da idade, desde criança até 90 anos, todo mundo faz isso. Né? O pessoal de 90 anos já vai falar assim, não, eu não quero fazer, não vou fazer, pronto, acabou, eu decidi, não quero fazer, já fiz um monte de coisa na vida. Mas vamos lá, o que é não procrastinar? É quando você separou um tempo para executar uma determinada ação ou tarefa e você está executando naquele tempo. Então, se eu separei um tempo para estudar e estou estudando, eu não estou procrastinando. Se eu separei um tempo para ver televisão, ou para não fazer nada, ou para fazer qualquer coisa diferente de estudar e eu não estou estudando, eu não estou procrastinando. Porque eu separei aquele tempo, né? Até quando a gente ensina a pessoa a organizar os estudos, a gente fala assim, ó, marca na sua agenda, né? A gente até entrega uma planilha para a pessoa, né? Sempre que a gente faz eventos tipo você na universidade pública, a gente entrega esses materiais. E a gente ensina assim, ó, primeiro passo, você vai marcar os horários que você não pode estudar. Sei lá, tá dormindo, tá na hora do almoço, tá na hora do jantar, teve que ir foi ao médico, né, dependendo da religião, escola, a igreja, né? Tá na escola, trabalha. Então, a pessoa não precisa se sentir culpada por não estar estudando nesses horários, que ela não pode estudar. Aí depois tem os horários que a pessoa não quer estudar, o segundo passo, os horários que a pessoa não quer estudar. Ela de antemão decidiu, eu não vou estudar hoje. Por quê? Porque hoje eu quero encontrar com a pessoa que eu namoro. Eu não vou estudar na quarta-feira de noite. Por quê? Porque tem jogo do Campeonato Brasileiro. Ela decidiu. Então, quando ela sentou para ver o jogo do Campeonato Brasileiro, ela não precisa se sentir culpada. Quando ela saiu para namorar, não precisa se sentir culpada. E aí, por fim, o terceiro passo é marcar os horários que a pessoa vai estudar e distribuir a carga de estudo ali. E é nesses horários que vem o sofrimento, porque a pessoa separou, todos os dias eu vou acordar às 8 horas da manhã para estudar matemática. Quem quer passar em medicina pelo Enem, quer passar num curso concorrido na USP, na Unicamp, quer passar no ITA, tem que estudar matemática todos os dias. E aí amanhece chovendo. E a pessoa não foi estudar, é procrastinação. Por quê? Porque era só ela sentar e começar a fazer os exercícios. Né? Então, se a pessoa está fazendo algo que estava programado para ser feito naquele horário, ela não está procrastinando definitivamente. Né? O sofrimento vem. Agora, por que vem o sofrimento quando a gente está procrastinando? Né? A natureza explica isso muito bem, os contos infantis. Tem até um caso, não sei se você já ouviu falar da história da formiga e da cigarra. Da cigarra, já. Né? Qual que é a história da formiga e da cigarra? Né? A formiga estava no verão, a formiguinha trabalhando para fazer uma reserva de comida e a cigarra só cantando. E a cigarra tirando onda com a cara da formiga. Ah, formiga, sua boba, trabalhando, vem aproveitar esse verão maravilhoso comigo. Aí a formiga, cigarra, você vai se arrepender, porque vai chegar o inverno, você precisa juntar comida, depois não vai ter. E a cigarra brincando, fazendo piada e cantando do mesmo jeito. Chegou o inverno. A formiga tinha lá comida, estava num lugar quentinho, porque ela construiu a casa dela. A cigarra estava com fome, com frio. Aí a cigarra foi atrás da formiga pedir ajuda. Aí a formiga ajudou. Acabou o inverno. A formiga voltou a fazer o que ela fazia, que era guardar comida para o verão, trabalhar e guardar comida para o verão. E a cigarra voltou a cantar. Não aprendeu a lição. E a gente faz isso. Agora, qual é o problema? Que nem todo mundo é cara de pau igual a cigarra. Né? A gente fica com vergonha quando a gente está procrastinando. Por quê? Porque era a hora de estar construindo algum tipo de riqueza, que seja a riqueza de conhecimento, e a gente optou por não construir essa riqueza. Mas a gente vai precisar consumir essa riqueza em algum momento. Em algum momento a gente vai precisar prestar conta daquele tempo que ficou procrastinando. E a gente sabe que vai faltar. Então a pessoa fica se sentindo mal por causa disso, porque depois ela vai ter que se humilhar. Ninguém gosta de se humilhar.
e admitir que tá errado, entendeu? Talvez enquanto tá procrastinando, a vergonha vem por essa comparação com os outros, né? Porque você vê outras pessoas que não procrastinam conquistando, avançando, né? E chegando naquelas... conquistando aquilo que você planejou conquistar também. E você tá ficando para trás, né? Uhum. Mas eu acho que no futuro... Aí, no futuro, a pessoa olha para trás e enxerga essa conta aí que você tá falando que ela vai ter que pagar, né? Nem precisa chegar no futuro, a pessoa já enxerga antes, né? Ela sabe que ela tá perdendo tempo. Então, quando... Eu lembro, isso acontecia demais no cursinho, quando eu tava no cursinho presencial, acontecia na escola. Quando a pessoa tá sentada, tá lá, zoando, brincando, se divertindo, e vê que um outro tá fazendo o que tem que fazer, e que aquilo vai significar alguma vantagem no futuro, porque vai significar, a pessoa já fica com vergonha, já quer minar os outros. Ela precisa entender por que ela tem esse negócio de não se permitir avançar na vida, né? Tem esse período que o procrastinador é o legal, né? Ele é o zoador, Sim. Ele é o que tá ali se divertindo. Que é como a história da cigarra, é ela que tá lá cantando, tocando violão, curtindo o verão. Mas geralmente a pessoa não sofre nesses momentos, né? E nesse momento ela não sofre. Vai chegar uma hora que ela vê, por exemplo, no caso da cigarra, quando chegou o inverno, ela olhou para a formiga e a formiga estava no quentinho e ela não estava, né? Sim. Então tem esse momento da comparação e tem esse momento que não cheguei onde eu queria chegar. A pessoa não vai chegar e ela sofre quando ela não chegou, ela chora, fica triste, mas o que eu vejo acontecer é que antes, no processo entre deveria estar trabalhando e estou procrastinando, nesse processo, até o dia da materialização das consequências, a pessoa sofre. Inclusive, nesse texto que você leu, a pessoa falou assim, quem está procrastinando geralmente tem estresse, sentimento de culpa, parará. Porque a pessoa sabe que vai dar ruim, entendeu? Uhum. Ela sabe. Quando ela deixa de estudar para ficar seguindo o Instagram de alguém que está estudando para passar em medicina, né? Que hoje é um negócio até lucrativo, né? Você tem um Instagram que está estudando para passar em medicina, aí você começa a semana falando que vai estudar, na terça-feira você já começa falando que não conseguiu, e depois você fica falando que não conseguiu a semana inteira, avisando que vai conseguir na próxima, né? Chamando a atenção das pessoas, o seu Instagram vai crescendo, depois você pode vender propaganda de cursinho, Ou então talvez você até estuda, mas é você que está estudando, né? E a audiência está ali te vendo estudar. Não, mas não estudo. Os Instagrams de pessoas de estudante de medicina, a maioria dos Instagrams de estudante de medicina, eu já parei por lá, eles não estudam. Eles fazem resumo teórico colorido, entendeu? Mas estudar mesmo, que é bom, não faz porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Mas o tempo que a pessoa tá perdendo ali, olhando aquele Instagram e sabe que ela tá procrastinando, ela simplesmente fica mal. E ela encontra outras pessoas que estão mal também e começa a jogar a culpa em várias outras situações. Por exemplo, ela começa a falar que o problema é a depressão, ela tem déficit de atenção. Agora, como que uma pessoa tem déficit de atenção para estudar, mas não tem déficit de atenção para ver um filme? Eu tenho um primo que é autista. Ele não consegue jogar uma partida de videogame sem mudar o jogo, porque ele é realmente, ele tem, mas ele talvez é um outro extremo, entendeu? Agora, a pessoa vai arrumando desculpas e ela sofre naquele processo. Que é o que você falou aí no texto. A pessoa sofre. Por quê? Porque ela sabe que vai dar ruim. Ela sabe que ela está plantando a própria cova, né? Sendo até um pouco exagerado. E tem um professor aqui em Belo Horizonte que o pessoal nem gosta muito disso que ele fala, não, né? Mas talvez se aplica bem esse cenário da pessoa estar plantando a própria cova. E ele brinca assim, ele fala assim que a vala não enche. Né? Eu não sei exatamente qual é o contexto, mas esse é um contexto que se aplica. A vala não enche. Eu fui aluna dele. Eu te explico esse contexto. Me explica, então, esse contexto é esse mesmo. O contexto é esse mesmo. Fui aluna dele, inclusive, 2 anos. E ele fala isso mesmo. O vestibular, ele tem uma grande vala, né? E ao longo de todo o processo, porque o aluno acha que é só a prova que elimina.
Não é a prova, não é a prova. Não, Não é só a não. prova, é todo o processo que antecede a prova. E aí ele brinca que o vestibular tem uma grande vala. E as pessoas vão caindo nessa vala ao longo do ano, entendeu? Então tem gente que mesmo estando indo de corpo presente no cursinho, já está na vala há muito tempo, que são justamente os procrastinadores, porque é o aluno que não fez simulado, não fez redação, não fez a lista de exercício. Porque isso é um ponto importante, né, Bruno? Procrastinar não é só não fazer nada, né? Procrastinar não é só não fazer nada. Então, tem formas de procrastinação. Por exemplo, tem um aluno que procrastina mandar a primeira redação. Ah, sim. Mesmo sabendo que redação vai ser 20% da nota final dele. Né? Tem aluno que procrastina resolver os exercícios. Ele quer ficar ali assistindo aula, até ele conseguir assistir, até ele conseguir resolver a lista inteira. Né? Então, o contexto da vala era esse, entendeu? Porque tem coisas que os alunos vão deixando de fazer ao longo do ano e que já mostram que eles não vão ser aprovados no final do ano, ou seja, eles vão para a vala. Isso aí que você falou é importante, né? A gente saber disso, porque procrastinar, né? Se a gente aprofundar mais no contexto do vestibular, é a pessoa não deixar para depois aquilo que precisa ser feito. Né? Então, a gente tem aqui uma estatística que a gente mede direitinho, mais de 70% dos alunos só assistem aula. Por quê? Porque é doloroso fazer um exercício, né? Fazer o exercício, ver que errou, né? Depois ter que fazer de novo. Ver que não é perfeito, né? A pessoa encarar que não é perfeita, né? Talvez, até por isso a gente criou um sistema na plataforma que parece um videogame, para a pessoa ter essa experiência, mas ainda assim, a sociedade, o ser humano é muito de crucificar, né? Então toda vez que você comete um erro, as outras pessoas vêm e te crucificam. Isso acontece na escola, que os colegas zoam, isso acontece na família, quando você tira uma nota ruim numa prova, né? Mas aí a gente tem duas opções: a gente pede todo mundo para mudar, ou a gente se transforma e não liga para essas coisas, né? Geralmente quem tem sucesso quem tem sucesso na vida segue essa segunda opção, de não ligar muito para os outros, né? E é muito aquilo, assim, de não fazer. A procrastinação é deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, ou deixar para fazer depois. E o depois, às vezes, não dá certo, né? A gente chegou aqui no estúdio agora, e antes do estúdio, de começar a gravação, tinha um jogador de vôlei, né? E o diretor aqui do estúdio, ele morou muito tempo fora do Brasil. Ele saiu do Brasil com 17 anos, voltou pro Brasil tem pouco tempo. E ele não acompanhou, talvez, esse negócio do vôlei. Ele não é... Eu não sei, acho que ele não acompanha muito o vôlei. Depois ele pode até falar, mas acho que ele não acompanha muito o vôlei, o negócio dele é futebol. E eu fiquei empolgadíssimo quando eu vi o jogador de vôlei aqui. Eu fiquei tão empolgado que eu esqueci o nome dele. Que eu lembrava, assim, cara, eu fiquei muito empolgado. E eu falei, cara, como é que é o nome dele mesmo? Eu não lembrava. Aí depois eu lembrei, tava a equipe dele aqui. E o diretor do estúdio falou assim, tá, mas quem que é esse cara aí? Eu falei, esse cara ganhou 2 medalhas olímpicas de ouro. Esse cara é muito fora de série, assim, entendeu? Ele falou, não, eu nem conheço. E imagino tanto que esse atleta, né, teve que se superar. Ele teve que fazer aquilo que precisava fazer na hora que precisava fazer, né? E ele só conseguiu fazer isso porque ele estava dentro de uma equipe de vôlei, né? Então tinha lá uma galera fazendo, né? Tinha uma equipe cobrando o que ele tinha que fazer, ele só tinha que se preocupar em jogar vôlei, né? E às vezes a gente procrastina por causa do trabalho envolvido na ação que a gente precisa fazer, né? Se tiver uma forma da gente não ter muito trabalho, a gente não procrastina. E o que... Pouco trabalho e muito ganho, a gente não procrastina, a gente não procrastina, né? A gente não procrastina, né? E se tiver um jeito de... Porque a procrastinação, ela é você evitar emoções que não são as mais agradáveis, né? E pegar uma lista de exercícios para não saber se você vai acertar ou se vai errar,
é uma coisa que não é muito agradável, né? Comer um pudim novinho na geladeira, não, ninguém gostoso. procrastina, né? Não, a gente até adianta. Ficou pronto o pudim, a gente já corre. A gente até adianta. Para comer, né? Mas nesse lance dos estudos, a gente tem vários, ao longo da vida, a gente tem vários estímulos negativos, né? Por exemplo, a gente vê muita piada acerca de quem estuda. Antigamente tinha muito isso, o nerd, hoje começou de novo, né? Estudar demais é feio, é nerd. Trabalhar, principalmente no Brasil, é uma coisa que as pessoas não valorizam muito, né? A gente não valoriza muito o trabalho, né, das pessoas. Então, toda vez que alguém está fazendo esforço, a gente não valoriza, a gente olha mais o resultado, a gente não valoriza esforço. A gente acha que é só o resultado que importa, né? E, inclusive, é até uma armadilha, porque isso acontece muito quando a gente tá coordenando alguém que estuda, ou até mesmo no trabalho, e fala assim, não quero que você me avalie pelo meu esforço, não quero que você diga se eu estou estudando, se eu não estou estudando, quero que você veja o resultado, né? No trabalho acontece, não quero que você me avalie por eu cumprir o horário de trabalho, por eu fazer as tarefas, quero ver o resultado. Aí qual que é a justificativa que a pessoa traz quando o resultado não é alcançado? Mas eu me esforcei tanto. Como assim você se esforçou? O que você fez? Você tinha que fazer essa lista de exercícios, você não fez. Você tinha que fazer a redação, você não fez. Você tinha que estudar desse jeito aqui, essa distribuição de conteúdo você não estudou. Mas eu assisti todas as aulas. Então, não serve para nada se você não praticar. Né? Então, é muito isso, assim. Por exemplo, esse atleta, imagina o tanto que ele teve que se esforçar para chegar no nível de seleção brasileira. Ele não pôde procrastinar, ele teve que superar a procrastinação, né? Então, Bruno, entrando nesse assunto, já que você está trazendo o exemplo, né, do atleta que supera, né? Ele supera ali no início, porque primeiro ele não é atleta de ponta. Não. Então já é um obstáculo que Vamos dar o exemplo do vôlei. Primeiro ele não é nem jogador de vôlei, né? Ele tem que aprender a jogar vôlei. É difícil, não é fácil. Não é fácil, né? Depois ele tem que virar um atleta do vôlei, né? Depois que ele vira o atleta do vôlei, ele tem que se tornar o super atleta do vôlei, porque foi isso que ele se tornou, né? 2 medalhas não é para qualquer um. Tipo né? assim, ele tem que se tornar um dos 12 melhores atletas do país. Exatamente. Né? Não, é um pouquinho mais, porque eles levam o pessoal da... Não, mas pro time são só 12, eu acho. Não, mas tem o time... Tem os reservas, né? Então, que querendo são 6 titulares e 6 reservas. São 12 no total. No vôlei, gente, tá vendo a ignorância da da pessoa no vôlei, né? Mas, então, tudo bem. Ele tem que se tornar aí entre, né, dos 12 melhores jogadores de vôlei. E com certeza existe uma inércia, porque é isso que você falou. Quando a pessoa olha, vai dar trabalho demais, ela tá ali numa situação que ela não tá tendo trabalho nenhum, muitas vezes. E aí ela olha, para ela alcançar o objetivo dela, ela vai ter que se movimentar, né? Vai ter que sair dessa inércia. Como que supera... Eu queria que você falasse como que supera essa inércia que dá esse start, como superar a procrastinação. Tá. Como superar a procrastinação? Primeiro é bom a gente saber que existem mitos na sociedade, né? E é muito comum a gente inverter aquilo que deve vir de fora e achar que vem de dentro, e aquilo que deve vir de dentro a gente achar que vem de fora. Por exemplo, motivação. É algo que as pessoas buscam que outras pessoas tragam para nós. Então é muito comum você encontrar assim, mas esse ambiente está me desmotivando, esse ambiente não sei o quê, fulano de tal não me motivou, fulano de tal me desmotivou. Olha, é uma coisa que a gente vem aprendendo assim com o tempo. A motivação é algo que vem de dentro. Por exemplo, eu, Bruno, sou uma pessoa que eu descobri depois de fazer análise, fazer várias paradas de autoconhecimento, eu sou uma pessoa influenciável pelo meio. O meio me influencia. Então, para mim, é muito fácil eu dizer assim, esse meio está me desmotivando, esse meio me anima, essas pessoas me incentivam, essas pessoas me desestimulam. Esse é o mais fácil para eu fazer. O que é difícil? Eu, Bruno,
que sou uma pessoa influenciada pelo meio, procurar um meio que me mantenha motivado, que me ajude a ficar mais motivado. Essa é uma responsabilidade minha. Então, assim, a motivação, ela tem que vir. Você pode trazer de fora, mas a responsabilidade de procurar um meio que motiva é da pessoa, que depende de uma motivação externa, para o meu caso. Por outro lado, a gente precisa entender que motivação é uma parada que vem de dentro. Né? Até quem gosta de citar a Bíblia, fala assim, tem uma passagem que Jesus fala assim, o que contamina o homem não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Né? Que tinha o cara lá que estava com a mão suja. Então, o que estraga a gente, o que constrói a gente é o que vem de dentro. Então, a motivação tem que vir de dentro. Por outro lado, os bons hábitos, a gente acha que eles têm que vir de dentro. Mas já tem vários estudos que mostram que eles não vêm de dentro, eles vêm de fora. Em que sentido? A gente começa a fazer alguma coisa e depois aquilo vira um hábito. E depois a gente sente vontade de fazer. Eu lembro que eu estava na faculdade, na época eu estava na faculdade, a gente estava assim, no primeiro ano da faculdade, salve quem puder, né? A gente tinha que ficar tentando dormir, porque os veteranos não deixavam a gente dormir, e os professores também não gostavam muito de deixar a gente descansar, eles colocavam muito serviço. Tinha até uma professora que a gente foi falar com ela, professora, a prova tá muito difícil, tá muito isso, tá muito puxado. Ela falou assim, gente, e ela era baixinha, boazinha, ela, gente... Ô Luz, você tem que ficar sentado, senão você fica na frente da câmera. É verdade. Eu falei, gente, eu vejo vocês aqui, sempre tem alguém que tira nota boa na prova, alguns que têm dificuldade. Eu fico perdida. Eu não sei mais o que é fácil e o que é difícil para vocês. Então eu coloco aquilo que eu acho mais legal. Ou seja, o que é mais difícil, né? Para ela é mais legal. Então, assim... Então, aí esse é o primeiro ano. No segundo ano, a gente tá meio que descobrindo a vida de veterano, né? Então, a gente perde muito tempo lá enchendo o saco dos calouros, que no ITA a gente chama de bicho. No terceiro ano, a gente começa a olhar para dentro de si, começa a se redescobrir. E nesse processo, eu resolvi fazer atividade física. Eu corria todos os dias, de segunda a segunda, e ainda fazia natação 3 vezes por semana. Eu sei que 4 semanas depois de fazer isso, teve uma vez que eu fiquei sem fazer, meu corpo começou a sentir falta. Hoje é maior dificuldade para fazer exercício, tem maior dificuldade. Né? Meu corpo já quer o contrário. Mas o que foi aquela época? Foi um hábito que veio de fora para depois virar um desejo interno meu. E nos estudos é a mesma coisa. Se a pessoa quer vencer a procrastinação, nos estudos, a única coisa que ela tem que fazer é começar a estudar. Ela tem que acordar todo dia de manhã e fazer uma lista de matemática. Tá, mas Bruno, antes de você entrar nesse ponto da parte prática, né? Falando aqui para as mais de 290 pessoas que estão acompanhando essa live agora... por isso eu tô empolgada que tem muita gente. Entendi. Gente, eu adoro ter vocês aqui, né? Todo mundo já sabe que eu adoro quando tem gente. Inclusive, se você está aqui hoje pela primeira vez neste canal, né? Marque aí o sininho para você receber os nossos lembretes. Se inscreva no canal. Já falei que essa semana toda, até sexta-feira, e na próxima semana também nós vamos estar aqui só falando para quem quer passar na universidade pública, tá? Então, assim, tem muita coisa pra gente falar. E aí, aproveitando, eu queria que você... Porque o que você falou agora... O que eu falei? A parte séria ou a parte não, a parte séria. A gafe. Não é a gafe, não. Olha só como... Tá. Kelly, volta, Kelly. Porque aí ele pega no seu pé e não no meu. Olha só. Porque isso que você falou é muito profundo e às vezes é difícil para o aluno entender. Que você tem que buscar um meio que te permita não procrastinar. Isso. Que te motive, que te ajude, que te dê esse gás, né? Vou te dar um exemplo. Aí eu vou te dar o meu exemplo. No meu contexto familiar, no meu contexto ali de amigos, não tinha ninguém
que sabia o que precisava ser feito, o que eu precisava fazer para entrar na universidade pública. Uhum. Então, neste meio, eu tinha muitas pessoas que olhavam para o trabalho que eu estava tendo e não é que elas me julgavam, mas elas realmente julgavam. Nossa, será que é necessário você ficar aí esse tempo todo mesmo estudando? Você não está estudando demais? Nossa, mas hoje é sábado, você está indo pro cursinho? Entendeu? E, assim, o contexto que eu podia buscar nessa época era justamente o ambiente onde eu estava estudando. E aí, o que eu fazia? Eu passava a maior parte do tempo envolvida com pessoas que estavam estudando e buscando o mesmo que eu. Né? E aí, você falou também sobre a motivação interna, que aí essa parte, eu acho que é uma parte que muita gente escuta, que, olha, eu tenho que ter uma motivação interna. Mas e se eu não tiver? O que você fez? Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do script, mas eu acho que isso é importante para os alunos que estão nos assistindo hoje. Né? Para as pessoas que estão nos assistindo hoje e que querem realmente superar a procrastinação. Eu posso fazer uma pergunta aqui para eles? No ao vivo? Gente, tem alguém aí que é procrastinador? Coloca aí pra gente. Eles vão falar assim, depois eu coloco. Não vale ser depois, não vale procrastinar. Coloca aí no chat agora. Porque, tem uma coisa que é muito importante, que é a gente assumir. Depois que a gente assume, aí fica mais fácil da gente transformar aquele problema que a gente identificou. Então, quem aí é procrastinador, coloca aí. Eu sou procrastinadora. Tá aqui, Isabela, sou muito procrastinadora. Todo mundo que tá falando aí agora que é procrastinador vai deixar de ser procrastinador depois dessa live por causa disso, tá? Porque já está assumindo ser um procrastinador. Então, Bruno, o que te motivava? Porque você não queria um objetivo fácil de ser alcançado. Não queria não. Você queria o ITA. Você veio de um histórico estudantil onde ninguém nunca tinha... As pessoas não tinham passado no ITA. Não. Você foi conhecer gente que passou no ITA no ano que você decidiu estudar para o ITA. O pessoal nem sabia o que era ITA. Então, assim... O que te motivava? O que você queria, que estava dentro de você e que te fez seguir nesse movimento? Eu estou fazendo essa pergunta para o Bruno, gente, por quê? Porque às vezes a gente acha que os motivos da gente não são suficientes. Porque eu tenho 18 anos, eu tenho 19 anos, eu ainda não sei o que eu quero da vida. Mas o Bruno estava com 19 anos quando ele decidiu fazer o ITA. Né? Então, o que tinha dentro de você e que te motivava a seguir nesse caminho? Olha, Lucimara, assim, eu demoro um pouco para falar as coisas que eu preciso estruturar na minha cabeça, né? E até para as pessoas conseguirem entrar na minha cabeça. Porque se eu falar, assim, do jeito que tá na minha cabeça, acaba que machuca muito os outros, né? Porque, enfim, coisa do meu histórico de vida, assim, eu sempre apanhei muito e consegui lidar bem com isso. Não que eu não tenha traumas e tal, mas eu consegui passar por isso e eu acho que apanhar é uma coisa normal da vida, faz parte da vida. Mas, vamos lá. Eu gosto muito de olhar para o homem primitivo, né? Eu tenho certeza que o homem primitivo, ele ficava super motivado quando ele saía para caçar e via, como diz lá o autor do Sapiens, via uma árvore de figos. Aquela árvore de figos suculentos e tal. Mas tinha uma coisa que eu tenho certeza que motivava o homem primitivo muito mais do que a árvore de figos, muito mais do que um cervo, né, caminhando pela savana sob o sol da África. Acho que a África tem savana. E tinha uma coisa que motivava muito mais o homem primitivo do que qualquer árvore frutífera, do que qualquer suculência da vida. Uma manada de leões. Motivava muito mais o pessoal a correr. Entendeu? Por que eu tô falando nisso? Porque eu, sinceramente, de verdade, eu acredito que o medo, ele motiva muito mais do que o sucesso. E uma vez eu tava fazendo uma live, isso já tem uns 2 anos, foi logo no início da pandemia, foi no meio da pandemia, eu tava fazendo uma live, e era uma live tipo dessas assim, e uma pessoa
E eu chamei... E tinha um pessoal que estava vendo no Zoom, né? Que eu criei um espaço especial no Zoom. E eu perguntei para uma menina. Eu falei assim, olha, o que de pior pode acontecer na sua vida que mais te assusta se você não passar nessa faculdade que você quer e fizer esse curso que você quiser? Aí teve uma coisa muito marcante que eu já vi acontecer com várias mulheres, né? Era uma menina. Ela já era mulher, já tinha mais de 20 anos, mas todo mundo que é mais novo que a gente chama de menino ou menina, né? Mas era uma menina e ela falou uma coisa que me marcou muito e que eu vi essa realidade muitas vezes, era uma realidade que eu até combati e eu acho que é uma realidade que tem que mudar. Mas que era a realidade dessa menina. Ela falou assim, eu não quero depender de marido. Então, uma das motivações dela para estudar era ser uma mulher independente. Colocando numa frase mais bonita, era isso. Eu quero ser uma mulher independente. E, de fato... E traduzindo para o medo, ela tinha medo de depender ela tinha medo de depender um companheiro. do marido. Ela tinha medo... Ela falou, né, eu tenho medo de depender do marido. Na cabeça dela, ela queria casar, né? Normal, ela queria casar, uma pessoa normal. Né? Não que os outros que não queiram casar não sejam normais, mas é comum, né? Que tem muita gente, a maioria das pessoas quer casar, né? Principalmente se for evangélico. Se for evangélico, gosta de casar, né? Mas... Não é uma crítica aos evangélicos, mesmo tá? Inclusive, o Bruno é evangélico. Eu conheci lá na igreja, né? No retiro. Nós somos evangélicos, então não é uma crítica. Não ligo, não. A gente, evangélico, gosta de casar, de comer e tal. E eu honro essa parte dos evangélicos. Mas, assim, o medo motiva mais, né? O medo que eu tinha de continuar pobre. Pô, eu pegava 2 horas de ônibus se eu quisesse ir pro cursinho. Eu chegava lá no cursinho, eu fiz 2 anos de cursinho, 1 ano e meio, né? Mas o segundo ano, com o mesmo tênis, a mesma calça. Eu trocava de camiseta, porque o cursinho tinha umas promoções, né? Semana de não sei o quê, evento não sei o quê. Eles faziam umas camisetas e dava pra todo mundo. Aí eu usava aquelas camisetas, né? As camisetas novas que eu tinha. Então, isso tudo, assim, eu não queria essa vida, sabe? Eu não queria ser pobre. Eu achava ruim ser pobre. Até pouco tempo, eu não gostava de ir no bairro que eu fui criado, que era um bairro pobre, e eu sofri muito bullying nesse bairro, na época da escola, muita humilhação. E principalmente porque eu queria estudar, as pessoas riam de mim. Teve uma vez que eu fui pro cursinho, eu voltei pro colégio, estava no colégio ainda. E eu voltei do colégio, tinha comido alguma coisa que me fez mal, e o ônibus lotado ali, 6 horas da tarde, eu passando mal, eu pedi um cara, deixa eu sentar, por favor, que eu tô passando muito mal. Aí o cara que viu aquilo, um outro cara riu de mim, me zoou. Lá, desculpa que ele quer dar pra sentar, não sei o que, tá falando que tá passando mal, não sei o que e tal. Eu sei que nessa hora eu tirei o óculos, a janela do meu lado já tava aberta, eu tirei o óculos e pus a boca pra fora e vomitei da janela. Porque eu não queria vomitar dentro do ônibus, entendeu? Porque ainda tinha mais 40 minutos de viagem. Aí a galera assustou, falou, olha, ele tá passando mal mesmo. Aí alguém levantou e eu sentei. Eu nem lembro quem foi. E aí as pessoas começaram a me observar e viam que eu estava sempre estudando, correndo atrás. Então, assim, a vida que eu tinha era uma vida muito selvagem, né? E eu não queria essa vida. E aí depois, quando eu fui pro ITA, tinha colegas lá que já tinham uma condição melhor, né? E eles também tinham as dores deles. Eles também tinham as dores deles. Então, eu tinha colegas lá que eles viviam atrás de mim e falavam assim, cara, me arruma umas aulas particulares, como é que eu faço para começar a dar aula particular? Eu falei assim, cara, por que você quer dar aula particular, velho? Você tem até carro. Ele falou, não, cara, não quero ficar pedindo dinheiro pros meus pais. Que é outro tipo de dor, mas que é uma dor legítima, igual era a sua. Igual era a minha. Né? E aí, nessa época, eu lembro que eu montei um cursinho e eu contratei 2 desses alunos que tinham mais grana, né? Do ITA, que eles tinham uma família melhor, e coloquei pra trabalhar, mas depois tinha que trabalhar demais, eles saíram fora. Aí eu continuei, mas depois fechou o cursinho e tal, porque eu tinha que focar no ITA. E aí, qual que era a desses caras, né? Esses caras, eu lembro que no 5º ano a gente sentava lá pra conversar,
E alguns falavam assim, poxa, o que foi a melhor coisa que aconteceu na faculdade? Ele, a melhor coisa que aconteceu para mim foi o intercâmbio que eu fiz no final do 3º ano. Por quê? Não, porque eu fui para os Estados Unidos e lá eu aprendi a dar valor na vida, que eu fui trabalhar no McDonald's. Tipo assim, o jeito do cara aprender a dar valor na vida era fazer um intercâmbio no McDonald's, nos Estados Unidos. Né? E eu tive até um colega, grande amigo meu, que ele fez uma coisa muito mais louca. Ele foi para os Estados Unidos num intercâmbio desses, ficou 4 meses trabalhando em cassino, trabalhando em cassino. Ele começou tipo faxineiro do cassino, no final ele já era o cara que distribui cartas, assim, depois de 4 meses. E aí os outros 6 meses... Não, depois ele trancou a faculdade e ele ficou 8 meses viajando pelo mundo. Foi só para lugar mais barato, né? Tipo Indonésia, esses lugares assim que é barato de ir. Na época o dólar ainda estava bom. Então, assim, são outras dores que as pessoas têm. Mas, no final, o que eu via que movimentava mais as pessoas, que me fez movimentar, era o medo. Medo de continuar na mesma vida. E eu percebi muito rápido, né? Aí talvez é o lance da oportunidade, que não motiva tanto, mas no meu caso motivou. Mas porque eu estava numa situação muito ruim, né? Então eu queria o caminho mais rápido. É que no Brasil existe uma mobilidade social grande. Né? Como a população brasileira é muito pouco instruída e a gente passa por um cenário de desvalorização total da educação, né? Começou na década de 90 esse desmanche na educação brasileira, né? E é lógico que desmanchou para a maioria, mas as pessoas mais ricas e tal continuam investindo em educação, né? Sim. De qualidade, manda o filho para estudar fora do Brasil, investe muito. A gente tem muito pai de aluno aqui que o cara, como diz a gíria, é montado na nota, entendeu? Sim. O cara fazendeiro quer que o filho estuda, o filho não quer sair da fazenda e fala, não, vou estudar aqui, velho. Teve um aluno nosso de Natal que eu fui na casa dele, ele morava literalmente na beira da praia. O avô dele tinha construído um complexo residencial. E eu falei, cara, que condomínio legal que vocês moram e tal, não sei o quê, como é que foi isso aqui? Tinha lá umas 5 casas. Ele falou, não, isso aqui foi meu avô que construiu o cara falando, né? Na verdade, o pai dele falou, não, isso aqui foi meu pai que construiu para ficar mais perto dos filhos. E aí depois ele viu que os netos gostavam muito, aí ele construiu mais aqui e tal. E agora isso aqui é tipo só da família. E tipo assim, na beira da praia. Então, o sucesso ele motiva, mas eu acho que a dor, assim, o medo de sofrer e de desferrar motiva muito mais. E no meu caso foi isso. E eu falo com os alunos hoje, cara, se você não tem motivação para estudar, monta uma lista de tudo de ruim que vai acontecer com vocês se você não passar nessa prova. Pois é, eu quero até comentar aqui o que alguém aqui no chat comentou, né? O chato é quando você não tem amigos, que eu acho que é bem isso que você está falando do meio e que a gente está aqui falando da motivação, né? Deixa eu só ver quem comentou aqui, se eu não me engano. O João Vitor está falando, o foda é quando você não tem amigos mais próximos que têm o mesmo objetivo que você. E é justamente isso que a gente está falando aqui, João, né? Você precisa mudar o seu meio, né? Então, dos primeiros passos aqui sobre como superar a procrastinação é mudar o meio, né? Procura pessoas, né? Em que ambiente você pode encontrar pessoas que vão ter objetivos como esse que era do professor Bruno, né? De passar no ITA. Eu também não tinha, né, como eu falei, na minha família, no meu contexto, não tinha ninguém que tinha passado numa universidade pública para eu me espelhar, para eu olhar, né, para me incentivar, para ir ali andando junto comigo. Então, primeiro você tem que mudar o meio, né, procurar um meio onde você vai ter pessoas que estão buscando o mesmo desafio que você. E segundo, é isso que o professor acabou de falar. O que te motiva? Né? E se você não souber o que te motiva, faz uma lista do que você tem medo que te aconteça caso você não entre na universidade pública, caso você não faça o curso que você está querendo fazer. O que mais, Bruno? O que mais que o aluno pode fazer para superar a procrastinação nos estudos agora? Porque mudar o meio, isso aí dá para levar até para a vida, né? E nos estudos? Não, nos estudos...
o que a pessoa tem que fazer é começar de fora para dentro. Então, assim, olha, eu sei que para passar num curso concorrido numa universidade pública, eu preciso mandar bem na prova de matemática do Enem. O jeito de mandar bem na prova de matemática do Enem é estudar matemática todos os dias. Então começa estudando todos os dias. Você vou acordar todos os dias, 8 horas da manhã, de 8 às 10 eu vou estudar matemática. Vou fazer exercício de matemática e estudar um pouquinho de teoria para fazer aqueles exercícios. A pessoa tem que fazer isso. Se ela tem que ser hoje, amanhã no máximo. Tem que ser hoje, amanhã no máximo. Mas ela tem que dar o passo. Ela não pode ficar esperando. E esse lance dos amigos, o rapaz falou, João Vitor, né? Se for João Vitor. João Vitor. Ele falou assim, eu tenho amigos, mas os meus amigos não querem me acompanhar. Em linhas gerais foi isso que ele falou. Amigos não querem me acompanhar naquilo que eu estou buscando. Tá, e aí você vai deixar de fazer as coisas que você está buscando para acompanhar eles? É uma boa pergunta que tem que ser feita. Então, aí fica parecendo que fica um negócio muito desigual, assim, né? Porque, não, os meus amigos não querem me acompanhar numa vida de crescimento, então eu vou acompanhar eles numa vida de não crescimento. Não pode fazer, assim, poder pode, cada um pode fazer o que quiser, mas, entendeu? Não me soa como um motivo que a pessoa deve tomar para a vida dela. Ela não pode fazer isso, entendeu? Sim. Porque, e não é nenhuma questão de abandonar os amigos ou não. Cara, você vai seguir o seu caminho, não tem ninguém morrendo aqui. Cada um vai seguir o seu caminho. E a vida é assim, a gente segue o nosso caminho. Quantos amigos eu tenho amigos que não seguiram o mesmo caminho que eu e são meus amigos até hoje. E eu gosto deles. Outros que não seguiram e que me criticaram e tal, tá, beleza, não são meus amigos. Nunca foram, talvez. Então, Bruno, voltando aqui para esse... Você tá dando... você já deu 3 passos para a pessoa sair da procrastinação. Primeiro, mudar o meio. Procurar pessoas que vão mostrar que aquele caminho é possível, que ele está no caminho certo, que ele vai conseguir, né? Então, tornar isso mais próximo dele. Segundo, a pessoa precisa buscar motivação interna. Né? Encontrar motivação dentro dela, mesmo que seja o medo de que aconteça algo ruim com ela no futuro se ela não seguir por aquele caminho. Se não for uma motivação, né, assim, transformar o mundo, não sei o que, que seja o medo. E se ela não tiver motivação nenhuma, o que eu faço se eu não tiver motivação nenhuma? Lista os medos. Não. Foi o que você... Ela põe os medos para dar a motivação. Mas Bruno, eu mudei de meio e eu não tive motivação. Não adiantou, eu não estou motivado, apesar do meu meio ser super motivador, eu não estou motivado. Eu fui lá e busquei uma motivação interna e não achei uma motivação interna. Eu fiz uma lista de tudo de ruim que pode acontecer e não me motivou. Faz sem estar motivado. É o jeito, entendeu? É uma questão de vida ou morte. Faz sem estar motivado. Por quê? Porque se eu não cuidar da minha vida, apesar da minha falta de motivação, ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar. As pessoas vão querer mandar na sua vida, dizer o que você tem que fazer, sem assumir responsabilidade nenhuma. Ninguém vai falar assim, faz isso, aí você vai lá e faz, dá errado, a pessoa, você fez um negócio que eu falei pra você fazer, deu errado, agora eu tô aqui pra compensar. Não, ninguém tá nem aí, você fez, o problema é seu. Então, assim, você não encontrou motivação pra fazer o que você precisa fazer, você sabe o que precisa fazer, faz sem motivação. E uma hora a motivação vem. Às vezes vem. A motivação pode não vir, mas o fruto vem. O fruto de passar lá no vestibular vem. Por exemplo, eu não queria escrever redação. Eu não gostava de escrever redação. Eu escrevia 2 redações por semana, porque eu precisava passar. Depois, eu fiquei 1 ano escrevendo redação direto. Eu tive motivação para escrever redação? Nenhuma. Hoje eu escrevo bem. Hoje eu consigo escrever bem. Da pessoa ler o que eu tô escrevendo e ficar imaginando, assim, fechar o olho. Olha, que lindo. Se eu parar e escrever.
Entendeu? Até manda pro videomaker, ele vai lá e coloca umas imagens, a pessoa, nossa, eu até chorei. Tem gente que manda depois que vê os vídeos. Por exemplo, esse evento, eu fiz um evento parecido com esse Você na Universidade Pública, né? Fiz um evento desse tem uns 2 meses, teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu fiquei tão emocionado na última aula que eu até chorei. Foi um negócio que eu escrevi, com o objetivo da pessoa refletir sobre aquilo, entendeu? Mas eu não gosto de fazer redação até hoje. Nunca tive motivação de fazer redação. Mas eu tô colhendo os frutos. Joia. E aí, o terceiro, você falou, é estudar matemática. Tem que estudar matemática. Teve gente que ficou com dúvida. Por que matemática? Por que estudar matemática? Porque matemática, gente, é muito importante em qualquer vestibular que você vai fazer. Né? Tem vários motivos para estudar matemática. Posso falar aqui alguns, se quiser. Além de fazer ficar mais inteligente. Tenho certeza que você vai falar isso também. O primeiro é que a matemática é mais inteligente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe matemática. Quando você tem na sua mão alguma coisa que as pessoas não têm, aquilo vale ouro. Entendeu? E as pessoas não sabem matemática. Então, quem sabe matemática, sabe o raciocínio lógico, a pessoa vai para frente. E ela desenvolve a capacidade analítica. O que é a capacidade analítica? É a capacidade de olhar para uma situação, analisar e quebrar problemas em partes ou dividir aquela situação e tirar o melhor de cada pedaço ou resolver cada problema. Isso é uma habilidade que as pessoas não têm. E vale ouro. Vale ouro, literalmente. Vale ouro. Vale ouro para o vestibular e para o mercado de trabalho depois. Vale é tipo assim, vai ganhar o dobro. Vou dar um exemplo. Um analista de marketing que sabe matemática, ele ganha mais do que um que só sabe escrever. Um administrador que sabe matemática, ele ganha mais do que aquele que só sabe conversar com as pessoas. Matemática é a tal da hard skill, né? É tipo construir uma casa. Você quer construir uma casa, você pode colocar tudo. Se não tiver alicerce, a casa desmorona. A matemática é o alicerce, né, para tudo. Então a matemática ajuda a pessoa a desenvolver o raciocínio lógico e ela consegue resolver qualquer problema. Aumenta a capacidade de interpretar problemas, então ela vai ter até uma capacidade de interpretar um texto melhor. Quando a pessoa olha para matemática e olha para gramática, e mesmo os níveis mais complexos de gramática, que são aquelas orações subordinadas, subordinativas, tem uns nomes assim que eu não sei nem repetir. A pessoa começa a ver estruturas e ela descobre que tudo tem uma estrutura. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina de criar padrões, identificar padrões, né? Quando a gente pega um padrão que existe, identifica, a gente está criando ele dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro funciona assim. Se a gente pudesse pegar o nosso cérebro e ver lá no detalhe o que tem, é um monte de padrãozinho, assim, esse padrão aqui faz isso, aqui faz isso, faz aquilo. E a matemática ajuda a desenvolver essa habilidade, ela acelera esse conhecimento. Bruno, por que eu estudo matemática se tem coisa que não serve para nada? A gente estuda, isso é importante a pessoa anotar. Tem mais ou menos 3 tipos de coisa que a pessoa estuda. Tem coisa que ela estuda, que tem aplicação imediata, tipo assim, vou ler uma receita para fazer um bolo. É aplicação imediata. E geralmente são coisas extremamente concretas. E tem as coisas abstratas que a gente estuda. Tem as coisas abstratas que a gente estuda para poder aprender alguma coisa, né? E que talvez não é tão abstrato assim, tipo assim, por que eu tenho que aprender a escrever as letras do alfabeto? Pra você aprender a identificar as palavras. Por que eu tenho que aprender a escrever palavras? Pra você aprender a se comunicar. E vai construindo assim, e tem as coisas que são abstratas para resolver problemas que as pessoas nem percebem, ou problemas muito complexos, tipo, a pessoa tem um problema no coração. Você precisa ter estudado muito para entender aquilo. Eu preciso construir um acelerador de partículas. Como que você vai acelerar uma coisa que não dá para pegar com a mão, que não dá para ver, nem às vezes com o microscópio é difícil. Precisa ter uma capacidade de abstração. E isso demora para desenvolver, né? E a matemática desenvolve essa capacidade de abstração. Bruno, você está falando comigo que se eu não sei matemática, eu vou ser condenado? Provavelmente. Ou você, para ter sucesso na vida, tem que saber a matemática, ou você tem que ter, sei lá, um pai que sabe matemática e vai cuidar de você. Até mesmo os grandes artistas, os caras que ganham muito dinheiro, em algum momento eles aprendem o que precisa saber de matemática. Eles não aprendem cálculo integral, derivada, porque não precisa,
né? Eles vão desenvolvendo capacidade de abstração de outra maneira. Mas a matemática que ensina no ensino médio, tirando, sei lá, algumas coisas de trigonometria, números complexos, isso não precisa mesmo aprender, tanto é que o Enem nem cobra. Mas estatística, probabilidade, matemática do ensino fundamental 2, isso tudo a pessoa tem que saber. Se ela não sabe, ela pode esquecer que a vida dela vai ser uma porcaria. E tem muita gente que usa a matemática para procrastinar, né, Bruno? Fala assim, matemática é muito difícil. Mas matemática, gente, começa com 2 mais 2. Sim, isso não é? Tudo começa do basiquinho ali para depois ir avançando. Então, assim, se você está aí usando a desculpa de que matemática é difícil para não estudar matemática, matemática começa do 2 mais 2, começa do básico, tá? E, Bruno, então, olha só. A gente está aqui conversando e tal, assim, a fórmula para resolver o problema da procrastinação, ela já existe. Certo? Mas mesmo assim, tem muita gente que fica, né, dando desculpa, vamos dizer assim, e continua procrastinando. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está dando a desculpa. Essa, por exemplo, matemática é muito difícil. Você tem exemplos assim de argumentos que você já ouviu, né, que os alunos usam para procrastinar? Porque já tem muito tempo que você trabalha com educação. Já. Né? Então, muitos alunos já passaram por você. Que tipo de desculpa que o aluno usa, e até para vocês que estão aí, para vocês saberem se vocês estão usando algum argumento que você acha, não, isso aqui é um argumento válido. Mas, na verdade, ele está usando aquele argumento para procrastinar. Tá. Tem alguns, né? Tem uma categoria, vamos tentar separar em categorias aqui. Tem uma categoria que é colocar a culpa nos outros. Falar que por exemplo, colocar a culpa no professor, colocar a culpa no cursinho, colocar a culpa nos colegas que não estão na mesma vibe, colocar a culpa nos pais que não incentivam. Então, é um motivo que muitas vezes a gente usa. Os meus pais não me incentivam, então eu não tenho motivação para fazer. Então, isso acontece. Uma outra categoria é a pessoa trocar prioridades, né? Então, por exemplo, hoje eu não vou estudar, não, porque eu estou precisando fazer um exame e eu vou fazer o exame agora. Eu vou fazer o exame, acordei tarde. Para eu fazer o exame, eu deveria ter acordado mais cedo, então eu vou deixar para estudar de tarde. Aí ela chega lá, o transporte atrasa, o ônibus atrasa, o Uber atrasa, o táxi atrasa. Ela fala, atrasou, amanhã eu estudo. Então ela começa a criar essas desculpas. Tem gente, e aí são desculpas externas que ela não coloca em ninguém específico, não é o pai, não é o professor, não é o colega, mas é o mundo. E tem o caso que a pessoa fala assim, esse é muito comum, não sei se é isso que eu quero. Às vezes eu fico em dúvida se é isso que eu quero. Eu tô meio confuso, eu vou procurar um programa de acompanhamento vocacional e depois eu volto. Aí a pessoa tá caindo numa armadilha que vai custar muito lá na frente. Assim. Lembrando que a maior parte das provas, ela é a mesma, independente do curso que a pessoa vai fazer, né? A prova é a mesma. E a matéria que vai cair é a mesma também, não muda, né? Então aí a pessoa fala assim, poxa, eu sei que para eu passar em medicina pelo Enem eu preciso de mais de 800. Isso significa que eu vou precisar de mais de 900 na redação e mais de 900 em matemática. Mas como eu não sei se é isso que eu quero, eu não vou estudar matemática. Tanto porque eu não sei se é isso que eu quero. Aí ela vai tirar uma nota menor que vai dar para ela um curso de segunda opção, terceira opção. Né? Então, esses 3 exemplos são os exemplos que as pessoas mais usam, assim, né? E é o que eu vejo aparecer mais.
Eu não sei mais algum exemplo. Você tem mais algum? A gente vê muito aluno, é o que você falou, né? A culpa é sempre externa, né? Acho que resumindo o que você está falando, a culpa está sempre no externo. É o professor que não tem a voz legal, que eu já ouvi isso, tá, gente? Gente falando também. Até da voz. Ai, o tom da voz. Tá, o que o professor vai fazer? Uma cirurgia vocal para mudar? Não tem como, né? Ah, é o exercício que está errado. Ah, a apostila está errada. Né? Buscar a perfeição no meio externo para poder executar as tarefas que eles têm que executar. E aí, nesse caminho, tem um jeito errado de superar o problema da procrastinação. O que o aluno pode fazer, né, nessa tentativa de eu não vou mais procrastinar e que é errado? Vou dar um exemplo. Criar grupo de WhatsApp. Ah, é ruim, né? Grupo, vou criar agora. Eu procrastino, então agora o jeito que eu arrumei para não procrastinar é criar um grupo de WhatsApp, um grupo de estudos no WhatsApp. Ah, não, é ruim fazer isso. Então, que isso aí é a pessoa. A pessoa começa a criar. Quer ver, ó? Ela começa a querer criar um erro. É querer criar um contexto perfeito. Para ela conseguir realizar o que precisa. É muito comum a pessoa não dar nenhum passo enquanto não está tudo perfeito. Isso é o mais comum, né? E às vezes a pessoa faz isso nos estudos. Eu vou procurar o melhor material. Então ela investe ali uma semana descobrindo qual é o melhor material de estudo, mais umas 2 semanas até ter esse material. Aí, quando ela tem o material, ela vai se organizar para seguir aquele material. E com isso já passou um mês e meio, ela não começou a estudar ainda. Enquanto isso, a galera que vai passar, tá passando. Porque o que é o lance da procrastinação? Talvez um jeito bem simples assim. A vida da gente, a gente tem que estar sempre andando para frente. Quando eu procrastino, eu deixo de dar um passo para frente. Deixar de procrastinar é deixar de dar um passo para frente. Aliás, procrastinar é deixar de dar um passo adiante. Só que tá todo mundo andando. Então, se eu deixo de dar um passo adiante, alguém vai passar na minha frente. Um monte de gente vai passar. Um monte de gente. As pessoas vão passar na minha frente. Se for, por exemplo, tirar uma carteira de motorista, uma carta de habilitação, sempre você vai ter aquela carta de habilitação para tirar. Por exemplo, eu tirei minha carta de habilitação, eu procrastinei para tirar minha carta de habilitação. Você precisou de uma motivação eu tive uma motivação externa. forte. Por exemplo, minha esposa estava grávida, falou assim, essa menina vai nascer e quem vai levar a gente no hospital? Eu falei, realmente, eu preciso aprender a dirigir, né? Porque eu não queria correr o risco de esperar um táxi ou esperar alguém chegar. Então, eu tirei a minha carteira de habilitação quando eu tinha 34 anos. Eu procrastinei na carta de habilitação. Mas ela estava lá me esperando. Não fez muita diferença, assim, na minha vida não ter aquela carteira. Na prática, né? Não afetou em nada a minha vida que é hoje. Até aquele momento não fez. Eu não sei tanto. Pode ter afetado um pouco antes. Eu deixei de aproveitar algumas oportunidades, não saber dirigir, não poder dirigir, mas enfim. Agora, no caso do vestibular é diferente. Faz muita diferença a idade que você termina a faculdade. Tanto para posicionamento no mercado de trabalho, quanto para energia de vida. Um médico que se forma com 26 anos, entrou na faculdade lá com 20, poxa, ele ainda está jovem. Né? Ele não tem filhos ainda, ele não tem família. Então, médico ou médica, né? A pessoa não tem filhos, não tem família, ela não tem ainda aquela necessidade de ter a sua super casa própria. Né? Ao passo que um médico que se forma com 24, que é o que passa direto do ensino médio, que são muitos poucos, 23 direto do ensino médio, né? 24 dá para fazer mais um ano de cursinho. Ele ainda tem uma vida mais tranquila, ele pode curtir mais. Agora, uma pessoa que deixa, eu vou medicina, eu vou dar uma enrolada aqui, e no ano que vem eu passo, ano que vem eu passo. Se ela entrar na faculdade de medicina com 25 anos,
24 anos, ela já vai formar com 30. Com 30, ela viveu pelo menos um terço da vida dela. Pelo menos. Se bobear mais do que um terço. Aí que ela vai começar a construir a vida dela, entendeu? Enquanto isso, todo mundo já construiu. Aí chega numa residência. Ah, residência no Albert Einstein. Quero entrar numa residência no Albert Einstein. Velho, uma pessoa com 30 anos, ela tem uma energia de vida que é diferente da pessoa de 26, 25. Uma pessoa de 34, ela tem uma energia de vida que é diferente. Pode ser maior? Pode, mas na média vai ser menor. Não dá para eu considerar que com 34 anos, 33 anos, eu vou ter a mesma vitalidade de uma pessoa de 24, 25. Sim. Tem que compensar de alguma maneira, entendeu? E esse compensar, às vezes, é pesado demais. Então a pessoa precisa saber disso. Enquanto eu procrastino e não dou um passo adiante, outras pessoas vão dar. E para tudo que é muito bom na vida exige competição. E eu vou perder o melhor. Entendeu? Eu vou perder o melhor. Se a gente está falando de engenharia, direito, aí é pior ainda. Aí o mercado de trabalho é cruel. Ele vai perguntar, mas por que você só passou na faculdade com 22 anos? Você terminou o ensino médio com 17. Pô, mas eu tô com 27 anos. Você, o Brasil funciona assim. Não gosta do Brasil, cara? Tem que mudar pra Alemanha. Na Alemanha ninguém liga pra isso. Mas no Brasil funciona assim, entendeu? Por quê? Porque tem pouca vaga e não tem tanta gente assim para ganhar aquelas vagas, né? Mas ainda assim é mais gente, né, para pegar as melhores posições. Tá, Bruno. Então, qual que é o jeito certo? A gente já tá quase caminhando aqui para o final. Qual que é o jeito certo de vencer a procrastinação? A pessoa tem que... Eu vou falar de duas formas. Eu vou falar de uma forma mais cordial e bonita, e depois eu vou falar do jeito que a vida é mesmo. A pessoa tem que dar o passo dela, né? Tem que dar o primeiro passo e fazer aquilo que sabe que precisa fazer. Então, começar todo dia de manhã, 8 horas da manhã, começar a fazer uma listinha de matemática para começar. Se ela fizer isso, já vai ter uma série de neurotransmissores que vão ser liberados no sistema nervoso, que ela vai sentir motivação e vai conseguir estudar até o final do dia. É o que fazer. Então, começa de manhã estudando matemática. Faz a sua parte. Se você não tem motivação, faz sem motivação. Porque vai fazer diferença na sua vida. Porque uma hora o resultado vem. Porque o resultado vem de todo jeito. O resultado vem, a cobrança vem na porta. Então, se não vai começar agora, já fica sabendo que tem gente que está começando agora, que já começou antes. Você vai ter que brigar com essas pessoas lá na frente. Eu costumo dizer que, né, o vestibular, ele é uma corrida que só tem linha de chegada. Ninguém quer saber a hora que você começou a correr. Entendeu? Se você tiver numa corrida comum, uma corrida de Olimpíada, e queimar a largada, sair antes dos outros, você é punido. No vestibular, não. A pessoa é premiada. Lá na frente não vai adiantar. Ah, mas eu venho de um histórico que a educação foi ruim para mim, eu não tive as mesmas oportunidades. Sim, é verdade. Mas olha, é triste dizer, ninguém dá a mínima para isso. Se você não tem o que precisa para gerar valor para os outros, as pessoas não ligam. É tipo num restaurante. Quando a gente vai num restaurante e a gente pede uma comida, a gente paga o valor que está cobrando no cardápio. Se a comida não vem do jeito que a gente queria, vem fria, vem com cabelo, o garçom demora, a gente não quer saber o problema que o garçom enfrentou na vida, o problema que a pessoa que está na cozinha enfrentou na vida, a gente não quer saber de nada, a gente só quer reclamar. E a vida é assim, entendeu? As pessoas são assim com a gente o tempo todo. Né? Pra você ver aqui, a gente faz semana de aceleração de estudos quando a pessoa entra, a gente bota lá 200 horas de aula ensinando a pessoa estratégia de estudo para matemática, para redação. A gente coloca mais de 30 mil exercícios para a pessoa fazer na plataforma para ela poder escolher. Aula gravada, aula ao vivo, os melhores professores, monitoria 24 horas, redação 24 horas. Se acontece alguma coisa que o aluno não gosta,
ele reclama, ele não lembra de todas as outras coisas boas. Ele tá no direito dele. Né? E graças a Deus que a gente vai sempre melhorando por causa disso. A gente antes fazia esses eventos assim de casa. Não tava bom, a gente montou um estúdio. Veio a pandemia, a gente voltou a fazer de casa. Não tava bom, a gente contratou um estúdio, tipo, na região mais central de Belo Horizonte, assim, entendeu? E assim, pra poder fazer um negócio melhor. Ninguém quer saber, as pessoas sempre querem melhor. Entendeu? E de nós vai ser a mesma coisa. Todo mundo vai querer sempre o melhor de nós. E de quem tá assistindo é assim também. Tá. Bruno, já caminhando aqui pro final, você tem algum exemplo? Algum amigo seu que você conheceu que superou a procrastinação e que hoje alcançou? Eu acho que você é um bom exemplo. Eu sou um bom exemplo. Viu, meninos e meninas que estão aí? Eu não sou um exemplo tão bom assim, não. Você não era mesmo, não, né? Tanto. Mas eu era. Né? Eu fui bem procrastinadora. Não, eu sempre fui procrastinador. Eu não sei se eu sou um exemplo de pessoa que... Mas você tem eu sou um exemplo de pessoa que venceu, né? É. Que luta muito contra a procrastinação e vai vencendo. Isso eu Você conhece sei. Alguém? Tem algum exemplo, assim, no histórico, ao longo da sua carreira, alguém que passou por você e que você sabe que não, essa pessoa aqui venceu a procrastinação e alcançou o melhor? Vamos pensar assim, no seu caso, né? Você nunca foi uma pessoa procrastinadora. Você não sabia o que fazer, é diferente. Então, mas não sabe, falar que não sabe o que fazer é procrastinar, porque quem tá aqui com a gente desde o início da live, desde o início do podcast, você falou uma coisa que é muito certa. Tem muita gente que já passou por esse caminho. Ah, sim. Então, não olhar para essas pessoas, não saber o que elas fizeram. Por exemplo, todo mundo sabe que quem tira mais de 900 na redação do Enem escreveu pelo menos uma redação por semana. Pelo menos. Escreveu pelo menos uma redação por semana. E teve essa redação corrigida. E teve essa redação corrigida por um especialista que mostrou para essa pessoa os erros dela, para ela já corrigir na próxima redação. Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Sabe. Então, assim, um caminho dos aprovados, vamos chamar assim, ele já existe. Então, assim, não saber o que fazer e dizer que não sabe o que fazer é uma forma de procrastinar. Pode ser visto, sim, dessa forma. Né? É uma forma de procrastinar. Então, assim, se quer fazer vestibular, corre atrás de quem foi aprovado, vai descobrir o que essas pessoas fizeram e segue o mesmo caminho. Mas tem algum exemplo, alguma coisa, alguém que te vem à mente? Não tem problema se não tiver, não. É só que é sempre bom a gente contar histórias, né? As histórias fixam mais na cabeça da gente. Eu tenho um amigo na faculdade, que é uma pessoa que eu admiro muito, chama Anderson. Não sei se ele vai estar vendo, acho que ele não está vendo, porque ele deve estar trabalhando. Acho que é o cara mais trabalhador que eu já vi na minha vida. Esse cara, eu acho que ele nunca teve problema com procrastinação. Eu nunca o vi procrastinar. Ele sempre tinha que fazer as coisas, ele fazia na hora que tinha que fazer. Né? E então ele não é um exemplo bom de pessoa que venceu a procrastinação. Não acho que é uma pessoa que venceu a procrastinação. Eu tenho um outro colega que eu tinha visão na época da faculdade que ele era muito procrastinador. E aí, o que aconteceu, né? Ele sempre deixava as coisas da faculdade assim meio que para a última hora. E assim, ele, poxa, para chegar nesse... Até que para a pessoa passar no ITA, passar em medicina, ela tem que vencer a procrastinação em algum momento. Então, dentro da faculdade é mais difícil de encontrar. Mas essa pessoa passou, né? E eu acho que na faculdade tinha muitos momentos que eu via essa pessoa procrastinar, ela deixava para a última hora. Tinha outras pessoas que deixavam para a última hora, davam um jeito, mas elas não saíram desse hábito. Aí esse colega meu, eu considero ele também um amigo e é um exemplo para nós. Ele chegou um momento que ele descobriu o que ele queria.
Ele descobriu que ele queria trabalhar no mercado financeiro. Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu quero ser uma pessoa que negocia ações na bolsa. Aí ele foi atrás para descobrir qual que era a melhor maneira. Ele descobriu que não era ações, era outra coisa que dava para negociar no mundo inteiro. Então ele foi trabalhar nesse negócio. O que ele fez? Ele descobriu tudo o que precisava para conseguir a melhor posição inicial nesse lugar, nessa empresa. Então, a pessoa tinha que ser contratada por um grande banco e numa área que era a área de negociar. Isso aí chama tesouraria. É diferente de tesouraria de empresa. Aí o que ele descobriu? Ele descobriu que a pessoa tinha que ter uma experiência internacional para passar no processo seletivo. Ele descobriu isso no segundo ano, no terceiro ano. Aí ele trancou um ano de faculdade e foi ter uma experiência internacional. Eu lembro que na época ele passou o Réveillon na Times Square, em Nova York, com o irmão dele, que o irmão dele já estava fazendo uma parada assim, ele fazia esse intercâmbio. E depois ele fez um intercâmbio de engenharia na Rússia. Ficou um tempão na Rússia. Aí ele descobriu que tinha um determinado curso que o pessoal precisava fazer. Ele pegou o dinheiro que ele tinha ganhado no estágio, nos estágios que ele tinha feito, mais o dinheiro que ele ganhava no estágio que ele trabalhava no banco, e alugou um flat em São Paulo, a alguns passos do banco, para poder chegar no banco sempre antes. Aí isso foi depois que ele passou no processo seletivo, né? Mas antes do processo seletivo, ele ia para São Paulo todo final de semana fazer curso de mercado financeiro. Quando ele passou no processo seletivo do banco, ele alugou esse flat para ele ficar perto do banco e poder chegar no banco bem apessoado e tal. E ele falou assim, todo mundo no banco para se destacar, os caras praticam esporte e tal, para ter um contato. Aí ele foi fazer boxe, que na época era uma coisa mais exótica, assim. Por que ele foi fazer isso? Ele sempre foi um cara muito interessante, né? Como pessoa, assim, até conquistador. Mas para ficar mais interessante ainda, para alcançar esse objetivo de trabalhar no banco. E hoje ele meio que tem o banco dele. Ele tem um negócio que é tipo um banco. Né? Esse cara, na minha visão, venceu a procrastinação, porque na época da faculdade ele era bem procrastinador. Deixava tudo para a última hora. Mas é interessante isso que você falou, né? Ele traçou todo um caminho. Traçou um plano, Né? Mentira, ele não traçou o plano, não. Ele foi atrás dos caras que já estavam no caminho e perguntou como é que é o processo. Aí ele conheceu um cara que depois veio a ser chefe dele e que já estava no banco, e esse cara tinha um irmão que já estava há muitos anos no mercado financeiro. Então, o irmão desse cara ensinou para o cara, que ensinou para esse amigo meu, qual era o processo. Aí ele pegou o processo, ele não descobriu sozinho, ele não descobriu nada sozinho. Ele foi atrás de quem já tinha passado pelo processo. Isso, já tinha resultado. Ele falou, preciso de um cara que é ultra mega das galáxias no banco. Aí tinha esse cara que tinha formado no ITA. Aí foi para os cara, você é ultra mega das galáxias no banco, me ensina a ser ultra mega das galáxias no banco. Aí ele falou assim, cara, eu vou te ensinar, mas não sou eu. Quem é ultra mega das galáxias mesmo, que ninguém nem sabe, é o meu irmão. Então, meu irmão me ensinou isso. A gente tem que fazer isso. Aí os caras seguiram o caminho, entendeu? Então, existe um caminho. Existe um caminho para tudo e várias pessoas sabem o caminho. Várias pessoas já percorreram e já alcançaram o resultado nesse caminho. Já percorreram e já alcançaram. E olha, esse cara, ele é tão fora de série assim, que ele ia seguindo o caminho dele em direção ao sucesso lá no banco, né, na carreira do mercado financeiro, e ninguém nem entendia o que ele estava fazendo. E ele não ficava,
as pessoas não estão me entendendo, as pessoas não me acompanham. Ele falou assim, cara, vocês não entendem, eu já sei o que eu quero, já vou conquistar. E beleza, nós vamos continuar sendo amigos do mesmo jeito. Ele continuou jogando bola com a galera, né? Ele é muito bom em qualquer esporte, né? Ele continuou jogando, praticando esporte com a galera lá e tal. E foi tocando a vida, entendeu? Sem sofrer, porque os amigos dele não queriam. Cara, seus amigos não querem, não vão deixar de ser meus amigos por causa disso, nem eu vou deixar de ser amigo deles. Eu tô construindo a minha história aqui. Uhum. Então, Bruno, para fechar aqui, o que você pode dizer para o aluno e a aluna que está acompanhando essa live aqui com a gente hoje? Assim que essa transmissão acabar, o que ele pode fazer para já colocar em prática o que ele aprendeu aqui hoje? Olha, eu até ia falar do jeito sem filtro, né? Mas eu acho que não precisa não, ficou bacana desse jeito com filtro. Depois um dia ao vivo, só no fechadinho, eu falo sem filtro. Mas o que a pessoa que está vendo isso pode fazer agora para vencer esse lance da procrastinação, né? A pessoa tem que meio que colocar uma viseira, esquecer do mundo exterior e tocar para frente. Então, se a pessoa já tem um horário de estudos e ela, por acaso, procrastinou no horário de estudos dela para estar assistindo esse vídeo, então terminou de ver o vídeo, né? Teve gente, inclusive, que comentou aqui no chat que estava procrastinando, deixando de estudar. Pronto. Porque estava aqui assistindo o vídeo. Então, ótimo. Você viu que não foi perdido. Então, agora, terminou, vai lá e continua onde você tinha que ter continuado. Pega lá o seu horário de estudos e vai estudar. É agora. Agora, acabou aqui, vai lá e faz. Né? Ah, Bruno, eu ainda não tenho um horário de estudos. Então, monta seu horário de estudos. Entra lá no canal do Quadro, tem um monte de vídeo ensinando como é que faz. Eu vou ensinar também no Você na Universidade Pública, mas a pessoa não precisa se preocupar, né? Porque tem conteúdo agora. Deixa eu aproveitar outras coisas. Mas o fato é, vai lá e monta seu horário de estudos. E o que você tem que fazer assim que o seu horário de estudos acabar, assim que você acabar de montar seu horário de estudos, vamos supor que a pessoa começa agora, daqui meia hora ela termina de montar o horário de estudos. Sei lá, daqui uma hora ela termina de montar o horário de estudos. Terminou, vai seguir o horário de estudos ou se não tem nada para fazer hoje no horário de estudos, vai fazer amanhã e acorda na parte da manhã. Importante, primeira atividade do dia de qualquer horário de estudos para a pessoa dar certo no vestibular, ela tem que estudar matemática. Tem que estudar matemática todos os dias. Depois a gente pode fazer um podcast só para falar sobre matemática, mas ela tem que estudar matemática todos os dias, começando do básico e indo até o avançado. Mas ela começa do básico. Se ela quiser avançar, é só se for fazer ITA, essas coisas. O resto não precisa, não. Entendeu? Entendido. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez, por estar aqui, dedicando o seu tempo. Eu que te agradeço por estar aqui também, dedicando o seu tempo. Para conversar aqui com a gente. Alunos queridos, muito obrigada pela audiência de vocês. Relembrando, quem chegou aqui no canal e não está inscrito, inscreva-se aqui no canal, aperta o sininho, compartilha essa live. Essa live não vai ficar disponível, ela não vai ficar gravada, tá? A gente vai tirar ela do ar, ela vai para edição, para depois virar outros videozinhos. Então, ela não vai ficar disponível, tá? Mas compartilhe com quem você gosta, com quem você quer que esteja aí seguindo. Para quem tá sozinho, traga amigos para andar nesse caminho aí com você, né? Conte sobre essa semana que nós vamos ter aqui, os podcasts. Tem uma coisa. Quem está inscrito no Você na Universidade Pública, tá? A gente vai mandar um link com o primeiro dia da revisão 100% Enem que a gente teve ano passado. Ótimo. Tá fechado no YouTube, a gente vai mandar esse link. E amanhã, para quem tiver, a gente vai mandar por e-mail, vou mandar por e-mail. E amanhã, para quem estiver aqui, eu vou mandar o segundo. São 10 links ao todo. São 100 horas de revisão. E a gente vai mandar. Foi feito direto com os nossos professores, falando só sobre o Enem, revisão de tudo do Enem, revisão com resolução de questões, com teoria. E a gente vai mandar gratuitamente para quem estiver aqui amanhã. Ótimo. Tá? Vamos, eu não sei se então, a Kelly tá aí. A Kelly tá aqui porque eu já vi ela por aqui. Pronto, Kelly, publica no link aí
o link da revisão. A Kelly sabe, ela separou lá na planilha, publica o primeiro link da revisão nos comentários, para quem estiver aqui. Pronto, Ótimo. vai ser só aqui, não vou mandar no e-mail. Hoje Vai e ser amanhã. aqui. Amanhã também eu vou vai ter mandar mais. aqui, vou publicar Vai vir. aqui nos comentários. A Kelly já respondeu aqui, ó. Eu tô aqui. Eu Então sei publica, que você tá Kelly. aí. Publica aí pro pessoal. Então vou mandar coloca o só pra link, publicar. ó. Muita gente já saiu. Perdeu. Então perdeu. Mas Perdeu. quem ficou Quem até ficou aqui, aí vai né, ganhar. até agora, vai ganhar aí um material extra. Então agora eu tenho que esperar, né? A Kelly postar aqui, senão Vê vai se tem fechar alguma o chat. pergunta pra gente responder, né? Tem uma pergunta. Ainda tem gente com dúvida de por que, não tem o nome da pessoa, porque ela colocou vários caracteres aqui, mas parece ser um menino, pela fotinha aqui. Uhum. Professor, por que exatamente a matemática é a matéria que mais cai em medicina? Ah, tá. A gente não falou que é a que mais cai mais em medicina, importante. mas é a mais Tá. importante. É porque assim... Não só para medicina, né, Bruno? qualquer Vamos curso. pontuar isso aqui. Isso. Vamos pensar no Enem, né? No Enem. Porque quando a gente está falando de vestibulares paulistas, geralmente tem segunda fase, aí a conta é um pouco mais complexa de fazer. Tem que olhar caso por caso. Mas se a gente olhar para o Enem exclusivamente, o que acontece no Enem? Você tem 180 pontos. 180 questões de múltipla escolha mais uma redação. Né? Se todas as provas valessem o mesmo tanto, a gente está falando de 4 áreas mais a redação. Então, são 5 áreas, cada área vale um quinto, que é 20%. Então, matemática valeria 20% da nota só pelo número de questões. São 45 questões de matemática. A prova de matemática, teoricamente, vai de 0 a 1.000. Todas, teoricamente, vão de 0 a 1.000. Sim. Teoricamente. Então, se a gente tem 5 provas, todas valendo o mesmo tanto, cada uma valeria 20%. Só que tem um porém. Nas provas de marcar, por causa da TRI, não tem nenhuma matéria que vai até 1.000, exceto matemática. Matemática dá para tirar alguma coisa muito próxima de 1.000. Dependendo do ano, dependendo do que acontecer, pode ser até mais de 1.000. E a redação, né, Bruno? A redação vale 1.000. Limita 1.000. Então, se a redação vale 1.000, olha só, se eu tivesse cada uma valendo 1.000, seria 5.000, 1.000 de cada prova. Mas não vale 1.000 cada uma. A redação vai até 1.000 e as outras, na média, vão até no máximo 850. Então, a redação já vale mais de 20%. Olhando para a matemática, a gente sabe que a matemática pode chegar até 1.000. Linguagens e humanas dificilmente vai passar de 800. Natureza passa de 800, mas é muito pouquinho. Então, se a gente fizer uma conta assim, ó, normalizando, humanas, linguagens e natureza, você pode chegar até 800. Então, a gente tem 2.400 pontos. Redação, a gente pode chegar até 1.000. Matemática também dá para chegar até 1.000, muito próximo de 1.000. Então, seriam 2.400 mais 2.000. Então, esse grupo, matemática mais redação, vale mais do que 40% da prova. Sim. Vale de 45%. Né? Vou fazer uma conta rápida aqui. Quanto que dá... 2.000... Ó, vamos pegar, matemática vale 1.000 dividido por 4.400, que foi a conta que a gente fez. Matemática vale, tipo, 23% da nota do Enem. 23% da nota do Enem. Por isso que todo mundo que passa em medicina pelo Enem tem nota alta de matemática e de redação. Se não tiver nota alta de matemática e de redação, não passa em medicina. Tem que ter nota alta das duas e tem que ficar ali no topo das outras. Tem que ter, tipo, 40 acertos em cada uma. Então, por isso que matemática vale muito mais, né? Ela tem um peso muito grande no Enem. Agora, por que o Enem deu esse peso grande para a matemática? Porque é a ciência mais importante para a pessoa construir qualquer outra ciência. Porque ela é a ciência de base. É tipo uma linguagem, é tipo um outro idioma.
E lembrando, né, Bruno, matemática é base para, que é o que você falou, né? Tem muita gente que acha que não aprende, né, física, não aprende química, porque não sabe matemática. Né? Então, assim, quer aprender outras coisas também? Aprenda matemática. Muito bom, então, para quem estava com a dúvida aí da matemática, dúvida respondida. Kelly já postou aqui. Postou o link? Né, o link para essa revisão. Gente, quer entender a prova do Enem, quer ver um raio-x da prova do Enem, clique nesse link que a Kelly mandou aí, da revisão 100%. São mais de 6 horas de transmissão ao vivo, tá? Com material, assim, super bem preparado pelos professores aqui do quadro. Então, assim, tá muito top, né? E esse é o primeiro vídeo. Para quem o professor já adiantou aqui, fica dando spoiler, para quem tiver aí amanhã vai ter mais link, mais conteúdo para vocês aí realmente, assim, sair da procrastinação e sair já dando passos largos, tá? Que vocês vão já sair sabendo o que vocês têm que fazer direitinho e estudando com muita qualidade. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui até agora nos ouvindo e eu espero muito ter vocês aqui nos próximos dias, tá? Bruno, muito obrigada. Tchau. Tchau para você. Tchau, pessoal. Tchau, Kelly. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.